Canal Fique Bio apresenta, do livro Telares Essencial, 6º ano, Unidade 1 Planeta Terra, Capítulo 2, Litosfera, Solo. 1. O que existe no solo? Como já vimos, a camada de rochas na superfície da Terra está exposta a variações de temperatura, à ação da chuva e a outros fatores que provocam desgaste, ou seja, as rochas sofrem um fenômeno conhecido como intemperismo. Ao longo de muito tempo, o material resultante do desgaste dessas rochas vai formando o que chamamos de solo. Os grãos minerais que fazem parte do solo são, portanto, pequenos pedaços de rochas. Além desses minerais, o solo é formado por água, ar e restos de organismos como fungos, animais e plantas. Você consegue imaginar qual é a importância do ar no solo? A circulação de ar entre os grãos do solo é fundamental porque permite a respiração das raízes de planta e dos outros organismos que ali vivem. Outro elemento importante para o solo são as folhas que caem e os organismos mortos. Eles servem de alimento para bactérias e fungos, os chamados seres decompositores. A decomposição desses restos de seres vivos forma uma matéria escura, chamada humus. À medida que a decomposição avança, o humus se transforma em água, nutrientes, como sais minerais, e gás carbônico, que podem ser aproveitados pelas plantas. Podemos dizer, então, que o solo é composto de uma parte mineral, que vem das rochas, e de uma parte orgânica, que vem dos seres vivos. Por baixo da camada superficial do solo encontram-se fragmentos maiores de rochas. E mais profundamente está a rocha que deu origem ao solo, a rocha matriz. Como vimos no capítulo anterior, os minérios e outros recursos são extraídos de camadas abaixo do solo. Quando essas escavações são feitas, é possível identificar diversas camadas, com cores, texturas e outras características que as diferenciam umas das outras. Essas camadas são conhecidas como horizontes do solo. Mesmo localizada em uma camada muito profunda, a rocha matriz continua sofrendo a ação da água, por exemplo. Parte da água da chuva se infiltra no solo e, à medida que se aprofunda, preenche os espaços entre as rochas, formando chamados lençóis de água, lençóis freáticos ou águas subterrâneas, até chegar às camadas de rocha impermeáveis. Essa água subterrânea, quando aflora, pode dar origem às nascentes dos rios. Como uma pequena quantidade de água aflora, e ao se juntar à água de outras nascentes, dará origem ao rio Amazonas. 2. Tipos de solo. Você já deve ter visitado alguma praia e percebeu que poucas plantas conseguem crescer na areia. Compare as fotos de areia de praia e de terra nas imagens. Nas fotos apresentadas, é possível perceber, logo à primeira vista, a diferença na coloração dos solos. Se pudéssemos observar ao vivo e manusear esses dois solos, outros aspectos certamente chamariam a nossa atenção. O tipo de solo depende de vários fatores, como o tipo de rocha matriz que o originou, magmática, sedimentar ou metamórfica, o clima da região, a quantidade de matéria orgânica, a vegetação que o recobre e o tempo que ele levou para se formar. Uma forma de classificar os solos está relacionada ao tamanho das partículas de rocha que os compõem. As partículas menores são as de argila, o silt tem partículas intermediárias e a areia tem grãos maiores. A proporção entre esses componentes afeta diversas características do solo, inclusive sua fertilidade. Você consegue imaginar por que isso acontece? Solos arenosos são aqueles que apresentam 70% ou mais de areia. Como os grãos de areia são maiores e há mais espaço entre eles, há pouca retenção de água. Por isso dizemos que esse tipo de solo é mais permeável. Os sais minerais e a matéria orgânica, que servem de nutrientes para as plantas, são carregados pela água e por isso os solos arenosos são geralmente pobres em nutrientes e possibilitam o crescimento de poucas plantas. Já no solo argiloso predominam partículas de argila, embora haja também silt e areia. Os solos são considerados argilosos quando contêm aproximadamente de 35% a 60% de argila. Em geral, são menos permeáveis que os solos arenosos. A argila é formada por grãos muito pequenos e bem ligados entre si. Por isso, retém água e nutrientes, o que mantém a fertilidade do solo e facilita o crescimento das plantas. No entanto, se o solo tiver muita argila, pode ficar encharcado e cheio de poças, especialmente depois de chuvas. Você já viu uma estrada como a da imagem? Os solos podem ainda ser classificados em solos umíferos, também chamados de solos orgânicos. Nesse tipo de solo há predominância de material orgânico ou humus. Já nos solos minerais predomina material mineral, que tem origem nas rochas.
A presença de humus deixa o solo mais escuro, o que facilita sua identificação. Além disso, o humus ajuda o solo a reter água, torna-o poroso e com boa circulação de ar e, devido à decomposição de restos de organismos, fornece os nutrientes necessários às plantas. Os solos mais adequados para a agricultura têm, além do humus, certa proporção de areia, argila e sais minerais. Essa proporção facilita a penetração da água e do gás oxigênio, utilizados pelos micro-organismos e pelas plantas. Em geral, são solos que retêm água sem ficar encharcados, mas plantas diferentes podem estar mais adaptadas a tipos de solo diferentes. O coqueiro, por exemplo, armazena rapidamente a água que passa pelo solo e consegue, assim, se desenvolver em terrenos arenosos, que não retêm muita água. 3. A preparação do solo. Você já viu algum jardineiro ou agricultor mexendo no solo antes do plantio? Agora que você já conhece algumas características dos diferentes tipos de solo, o que você imagina que seja necessário para cultivar plantas? Conhecer e cuidar do solo tem sido atividades fundamentais para o ser humano ao longo de sua história. O aumento da população humana tornou necessária a produção de quantidades cada vez maiores de alimentos. Com isso, a vegetação original das florestas e de outros ambientes foi sendo destruída para dar lugar ao cultivo de plantas comestíveis e à criação de animais. Muitas vezes, a atividade agrícola é feita de forma não apropriada e, depois de alguns anos de produção, os solos se esgotam, ou seja, não conseguem mais reter e fornecer os nutrientes necessários às plantas. Para preservar o solo e garantir boas colheitas, são necessários certos procedimentos, que devem ser orientados por profissionais como agrônomos, biólogos e engenheiros ambientais, entre outros. Vamos ver alguns desses procedimentos. Tratamento da terra. Quando o solo está compacto, pode ser necessário arar, lavrar, a terra. Ela é revolvida, remexida, com auxílio do arado. Essa máquina escava, corta e revolve o solo até que ele fique fofo e poroso, permitindo a entrada do ar e da água. No entanto, em algumas regiões do Brasil, a aração deixa o solo muito exposto ao calor do sol e à ação da chuva. Por isso, hoje a técnica cada vez mais utilizada é conhecida como plantio direto, sem aração. A semente é colocada em pequenos sulcos, buracos, e boa parte do solo deve ficar coberta com palha seca ou restos vegetais da plantação anterior. Esse procedimento diminui o impacto da água da chuva no solo e o protege da ação direta dos raios do sol, ajudando a mantê-lo úmido. Nutrientes. Uma análise feita em laboratório pode indicar também a necessidade de adubação, isto é, de acrescentar nutrientes que estão em falta no solo. A adubação é necessária, por exemplo, após muitas colheitas, para repor os sais minerais que as plantas retiram do solo. A adubação pode ser feita com fertilizantes sintéticos, ou seja, produzidos industrialmente. É a adubação mineral ou inorgânica. Esses adubos são, em geral, uma mistura de substâncias que contém os principais nutrientes necessários às plantas: nitrogênio, potássio e fósforo, entre outros. Existe também a adubação orgânica, com restos de vegetais, como folhas, galhos, cascas de arroz, farinha de ossos e estrume de animais, como bois e cavalos. Pode ser usado também o humus produzido por minhocas. Elas são importantes para a fertilidade do solo, pois comem esterco e restos vegetais, e os resíduos de sua digestão formam o humus de minhoca, um adubo rico em nutrientes. Além disso, as minhocas constroem túneis que facilitam a circulação de ar e a infiltração da água, melhorando o acesso das raízes das plantas ao gás oxigênio e à água. Se você fosse agricultor, qual adubo escolheria? Os dois tipos apresentam vantagens e desvantagens, e seu uso deve ser avaliado de acordo com outras condições, como os tipos de plantas e o tamanho da lavoura. Os adubos orgânicos têm a vantagem de tornar o solo mais poroso, além de facilitar o desenvolvimento de micro-organismos decompositores, importantes para a fertilidade do solo. Já a adubação mineral costuma dar resultados mais rápidos e é mais utilizada em plantações extensas, com o auxílio de máquinas agrícolas de grande porte. A adubação excessiva traz problemas ecológicos, pois o adubo pode ser carregado pela água para ambientes aquáticos, causando desequilíbrio neles. No caso dos adubos sintéticos, esse problema tende a ser mais grave, pois eles são levados pela água com mais facilidade,
De qualquer forma, o uso de adubos deve sempre ser feito de acordo com as recomendações de agrônomos ou outros profissionais da área. Água. Para que as plantas consigam se desenvolver, elas precisam de nutrientes e de água, o que pode ser feito em plantações localizadas em regiões sem chuvas frequentes. Em regiões secas, onde não há chuva suficiente para manter o solo úmido, muitas vezes é necessário regular o suprimento de água por meio de canaletas, esguichos ou outros recursos, é a irrigação. Técnicas de irrigação por canais já eram conhecidas desde o século XV, no Império de Songhai, de meados do século XV ao fim do século XVI, situado onde hoje é a República do Mali, na África. Essas técnicas, assim como a enxada e o arado, foram trazidas para o Brasil, possibilitando que o país se tornasse o maior produtor mundial de açúcar, nos séculos XVI e XVII, e de café, de 1800 a 1930. Por causa do cultivo dessa planta, esse período ficou conhecido como o ciclo do café. Outras vezes, ao contrário, é preciso retirar a água que está em excesso, construindo valas ou canais de drenagem. Lembre-se de que sem água as plantas não crescem, mas o excesso dela diminui a circulação de ar no solo e prejudica o desenvolvimento de muitas espécies. A agricultura consome cerca de 70% da água doce disponível no mundo. Por isso, avanços tecnológicos na irrigação são fundamentais para ajudar a reduzir esse consumo. Na técnica de aspersão, por exemplo, jatos de água são lançados ao ar e caem sobre a cultura como se fosse chuva. 4. Problemas na conservação do solo. Veja, a seguir, alguns exemplos de como o solo pode sofrer com a ação de fenômenos naturais e com a ação direta do ser humano. Na unidade 3 vamos ver, ainda, como a produção de lixo durante as atividades humanas impacta o solo e outros elementos do meio ambiente. Erosão. Você aprendeu que o intemperismo, as chuvas, o vento e as variações de temperatura provocadas pelo calor e pelo frio, aos poucos, desgasta e quebra as rochas. Desse modo, o solo vai sendo formado. Assim como as rochas, o solo também sofre a ação das chuvas e do vento, que provocam sua desagregação. As partículas de solo são então transportadas para outros lugares, como rios, lagos, vales e oceanos. É a erosão do solo, uma das causas de sua degradação. Os solos cobertos por vegetação, plantas rasteiras, arbustos e árvores, são protegidos contra o calor do sol e contra o vento. Boa parte da água da chuva, em vez de cair diretamente no solo, bate antes na copa das árvores ou outras plantas. Isso diminui muito o impacto direto da água sobre a superfície, protegendo o solo. Além disso, a rede formada pelas raízes das plantas ajuda a segurar as partículas do solo enquanto a água escorre pela terra. Além de as raízes absorverem parte da água, elas tornam o solo mais poroso, o que facilita a infiltração. Dessa maneira, resta menos água para arrastar a camada superficial do solo. Em ambientes rurais, a maioria das plantas cultivadas tem raízes curtas e pouca folhagem, o que torna o solo mais exposto à ação da água da chuva. Na agricultura, em geral, as plantas ficam afastadas umas das outras e não formam uma rede capaz de reter as partículas do solo. Em certos casos, a erosão pode atingir níveis elevados, causando a desertificação, que é a perda total da camada fértil do solo, tornando-o completamente improdutivo. Embora possa ser causada por alterações do clima que ocasionam secas prolongadas, ela ocorre também pelo uso excessivo e inadequado do solo, como desmatamento, queimadas, mineração e outros fatores que facilitam a ocorrência da erosão. A erosão acontece principalmente em regiões arenosas e com poucas chuvas, como em regiões do Nordeste brasileiro. A criação de animais também prejudica o solo. Você imagina como isso acontece? A criação de gado, por exemplo, prejudica o solo porque os animais pisoteiam o terreno, tornando duro e muito compactado. Com isso, há menos passagem de ar, e o solo fica mais sujeito à erosão. No ambiente natural, as margens de rios e lagos estão protegidas contra a erosão pela mata ciliar. Ela é assim chamada porque se assemelha aos cílios que protegem os olhos. Pelo Código Florestal Brasileiro, a lei que estabelece as regras de uso e manutenção das áreas de vegetação nativa, original. As matas ciliares são consideradas áreas de preservação permanente. Retiradas sem controle, a chuva e o vento levarão facilmente a terra para o rio. O acúmulo de terra no fundo do rio, por sua vez, torna-o mais raso e diminui sua capacidade de escoamento. Esse fenômeno, chamado assoreamento,
Além de prejudicar os seres vivos desse ambiente, afeta a navegação e contribui para o transbordamento dos rios. Sem a cobertura da vegetação, as encostas dos morros correm maior risco de desmoronar, provocando deslizamentos de terra com graves consequências para os moradores da região. Queimadas. Ainda é comum no Brasil que áreas sejam desmatadas com o uso do fogo para abrir espaço para a criação de animais ou para o cultivo de plantas. Que consequências você imagina que a prática das queimadas pode causar? Quando o desmatamento é feito por queimadas, o fogo acaba destruindo também muitos micro-organismos que realizam a decomposição da matéria orgânica. Por isso a fertilidade inicial do solo, que resulta dos sais minerais presentes nas cinzas, é passageira. Sem os micro-organismos, a reciclagem da matéria diminui, e com o passar do tempo, a quantidade de sais minerais e outras substâncias necessárias às plantas também diminui. Além disso, a perda de matéria orgânica deixa o solo mais exposto à erosão e à ação das chuvas, acentuando seu empobrecimento. Nos casos em que a queimada é realizada de forma não controlada, ela pode se espalhar por regiões muito grandes, incluindo parques e áreas de proteção ambiental. As queimadas liberam gases e outros compostos que poluem o ar e prejudicam a saúde humana. Como veremos com mais detalhes no 7º ano, as queimadas contribuem para a alteração da composição do ar, o que tem consequências para o clima do planeta. Defensivos agrícolas. Costumamos chamar de pragas os organismos que causam prejuízos ao ser humano. Uma das maneiras de combater as pragas consiste em usar os defensivos agrícolas, também chamados agroquímicos ou agrotóxicos. Esses produtos devem ser vendidos apenas mediante receitas de agrônomos e utilizados de acordo com as recomendações de especialistas. Além disso, o governo fiscaliza o uso deles, já que esses produtos podem ser tóxicos, quando usados sem os devidos cuidados e a orientação de agrônomos, e podem contaminar o ambiente e fazer mal à saúde das pessoas. Os trabalhadores que aplicam os agrotóxicos devem estar bem protegidos. O produto deve ser aplicado na quantidade correta, e o alimento só pode ser colhido depois de certo tempo para que o agrotóxico se decomponha, perca parte dos seus efeitos e cause o mínimo de problemas à saúde do consumidor. Vamos resumir o resto da aula a partir desse ponto. Lembramos que o livro deve ser consultado, pois lá existem os exercícios e muitas coisas que não podem ser colocadas em vídeo. Mineração. A extração de minérios sempre foi muito importante para a economia do Brasil. Mas os impactos da mineração sobre o meio ambiente e principalmente sobre o solo também marcaram a história do país. O chamado ciclo do ouro, que teve seu início no final do século XVII, é considerado o período em que a extração e a exportação do ouro representavam a atividade econômica principal do Brasil colônia. O canal Fique Bio agradece. Peço que se inscreva no canal e deixe seu gostei. Não se esqueça de compartilhar. Incentive a educação. Com sua ajuda, teremos força para continuar com as aulas. Elas servem para crianças autistas, crianças que têm dificuldade na leitura e adultos que procuraram a continuação dos estudos.